E aí galera, beleza? Mais uma semana a gente tá aqui para uma aula de EBD, mais uma semana que Deus vai falar com a gente naquilo que a gente precisa aprender. Escola Bíblica é para isso, pra gente conhecer um pouco mais. E hoje a gente tem um assunto muito legal para ser falado, eu tenho certeza que nós vamos ser ensinados à beça hoje. Antes de qualquer coisa, está com a sua Bíblia aí, sua revista, vamos orar, falar com Deus. Pai, obrigado por mais uma aula, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá condições de termos, ó Deus, a tecnologia ao nosso favor, para um momento como esse, Senhor, podermos sentar, podermos assistir, ó Deus, uma aula de EBD. Jesus, muito obrigado por esse dia. Fala conosco, Senhor, nos ensina naquilo que nós precisamos, ó Deus, naquilo que nós necessitamos ouvir e aprender da tua parte, ó Senhor. Se conosco, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema muito bacana. E eu vou falar algumas frases que pode ser que você já vai identificar sobre o que a gente vai falar. Quando a gente ouve o nosso nome sendo chamado mais de uma vez. Cauã! 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 Como é que é, Cauã? E aí? Eu já te mandei fazer tal coisa. Já vou, mãe. Já vou. Já vou. Mãe, manda o Caio. Mãe, tudo eu. Tem outras falas. Me ouve, rapaz. Se você ouvir os meus conselhos, você vai crescer. A gente tá falando de mãe, a gente tá falando de pai e a gente tá falando de filho. Eu citei o nome do Cauã, mas eu poderia ter citado a Sofia, poderia ter citado o Nicolas, o Romenick, Luiz Otávio e tantos outros. Mas o Cauã veio na minha mente aqui agora. Essas falas, a gente está falando de família, a gente está falando de pai, mãe, filho. O título da nossa lição hoje vai falar sobre o meu lugar na família. Esse é o título da nossa lição, o meu lugar na família. E aí, você sabe qual é o seu lugar na família? Qual é a sua posição de filho? Você sabe qual é o lugar do seu pai, qual é o lugar da sua mãe? Por que é que eles foram chamados? Por que eles tratam você da forma que eles tratam? Por que a gente, como filho, precisa se comportar de uma maneira que seja agradável aos nossos pais e principalmente a Deus? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. O texto base da nossa lição, o texto de referência que está lá em Provérbios 1:8, diz assim: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Filho meu filho, ouça o ensino de seu pai e não rejeite, não despreze, não menospreze, não deixe de lado a instrução da sua mãe. Provérbios, como a gente estudou na semana passada, o livro da sabedoria, onde grande parte dele foi Salomão que escreve, e falando muito a respeito disso, ele dá essa instrução: meu filho, ouça os ensinos do seu pai. E às vezes a gente acha que a gente sabe muito, que a gente não precisa ouvir o pai. A gente chega nessa fase da pré-adolescência, a gente já se acha, já falamos sobre isso nas nossas lições, aquela coisa de se achar, tá se achando demais. Lembra disso? Eu falei essa frase. Quantos de nós já ouvimos? Você tá se achando, né, fulano? Você tá se achando, né? A lição de hoje vai fazer a gente compreender que a gente precisa, para ter um relacionamento saudável na família, a gente precisa rever algumas atitudes que a gente pode estar cometendo errada, né? A gente passa por uma fase caracterizada por muitos conflitos. Boa parte deles ocorre dentro da família, ocorre no âmbito familiar. Nessa fase, o relacionamento com pai, mãe e irmãos costuma pegar fogo. Será que eu tô falando alguma coisa que não é verdade? Será que a gente tá falando de alguma coisa que não acontece na sua casa? Por isso é necessário que a gente reflita sobre o nosso papel na família. E a gente vai rever algumas atitudes que a gente pode estar cometendo errado. A gente vai falar um pouco sobre obediência. E a gente vai ver que promessas acompanham filhos, que promessas nos acompanham quando nós somos obedientes, quando nós honramos os nossos pais. A gente precisa saber de algumas coisas. E aí o tópico 1 da nossa lição fala assim: coisas que os pais sabem que você precisa saber. Interessante que, eu já disse, a gente acha que sabe muito. E quando a gente vai ouvir a correção do pai, quando a gente vai ouvir o ensino do pai, como eu falei aqui, rapaz, eu tô te dando conselhos. Normalmente o pai chega, senta, né? Tem pai que é mais tranquilo, a mãe é mais... já quer pegar pelo pescoço, e o pai é mais tranquilo. Rapaz, senta aqui que eu vou conversar com você. A sua mãe tem me passado, o que tá acontecendo? Isso. Ouve o que eu estou te dizendo, eu já tive a tua idade. O pai fala muito isso, a mãe vai falar isso e tal. Mas o que eles sabem que a gente precisa saber? Uma coisa que eles sabem é que você é uma herança dada pelo Senhor. Salmo 127:3 diz isso: os filhos são herança do Senhor. E o que é herança? Herança é algo que a gente espera,
que é valioso. Ninguém quer receber uma herança de um carro velho, quebrado, tocado num lugar, escangalhado. Herança é algo bom, é algo de valor, é algo valioso, que a gente vai preservar, que a gente vai cuidar. Então os pais, eles sabem que vocês são herança do Senhor e por isso tem tanto cuidado, tem tanta proteção, que às vezes você julga ser chata. Ai, minha mãe é chata. Minha mãe fica falando pra mim, cuidado na rua, olha pros dois lados, olha na hora de atravessar, leva o casaco, Nicolas, vai esfriar, não sei o que. Esse excesso de coisa é porque eles sabem que você é uma herança que foi dada pelo Senhor e por isso tem todo esse cuidado. Então isso é uma coisa que nós, como filhos, precisamos saber, porque os nossos pais já sabem, você como filho precisa saber, porque o seu pai sabe disso, por isso que eles querem cuidar de você. E às vezes recomendam, têm as exigências, óbvio, porque eles sabem que você é a herança do Senhor. Segunda coisa que eles sabem é que eles precisam te ensinar. Por quê? Se eles como pai não ensinam, é a sociedade que vai ensinar. Os pais não podem transmitir para os professores da escola os ensinos que eles precisam dar para vocês. Por isso eles ensinam a vocês. Se eu não te ensinar aqui, é a vida que vai te ensinar lá fora, rapaz. Não é assim que a gente ouve? Menina, eu que tenho que te ensinar. Não é a escola que vai te ensinar. Não é a professora que vai te ensinar. Não é a tia Thaís que vai te ensinar. Sou eu que sou seu pai, eu que sou sua mãe. Eles sabem que a responsabilidade de ensinar é deles. E a Bíblia diz o seguinte, para os pais, olha só, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os pais sabem disso, por isso que eles dizem, eles ensinam, por isso que eles querem te ensinar. É muito melhor aprender em casa do que na rua, porque em casa as pessoas que ensinam querem o bem e amam. Na rua, muitas vezes, você vai aprender com dor e lágrimas. Por isso que a gente ouve tanto essa frase. É melhor você aprender aqui do que a vida te ensinar lá fora. Quem nunca ouviu essa frase? Seu pai e sua mãe, eles sabem que eles precisam lhe corrigir quando há alguma coisa errada, porque a Bíblia também diz isso. Corrige o teu filho enquanto há esperança. Ninguém gosta de ser corrigido, não é verdade? Principalmente pré-adolescente. Não gosta de ser corrigido, você quer estar sempre certo. A gente quer estar sempre certo. A gente quer tirar o ponto maior, a gente quer tirar a nota maior, a gente quer ser, né? Aí a gente acha que tá sempre certo, que ser corrigido é desagradável. Mas os pais, eles precisam corrigir. A correção precisa vir dos pais enquanto há esperança. Porque pode chegar uma hora que já tá tarde para corrigir naquilo que ele precisava corrigir aqui e agora, na pré-adolescência, enquanto criança. E tem coisas que como filho nós precisamos saber. Tem coisas que os pais sabem que a gente precisa saber e tem coisas que a gente como filho precisa saber para ser um bom filho, para ser um filho que agrada o coração de Deus. Porque o tema da nossa lição, o tema da nossa revista é ser ou não ser, a identidade. A gente está falando de uma identidade, é isso que a gente vem tratando no decorrer desses dias. Então eu preciso ser alguém sábio, eu preciso ser alguém, como a gente já viu aqui, que é a habitação, que é o templo do Espírito Santo, que transporta, que é o corpo, que é templo de Deus, que Deus habita. Então eu preciso também saber ser como filho, ser alguém dentro da família que me torna alguém que tem uma identidade de um cristão de verdade. Então, as coisas que eu preciso saber como filho. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque é justo. Efésios 6:1. Nessa idade, a gente já tem algumas definições na nossa vida. Algumas coisas achamos que são justas e outras não. Você já consegue diferenciar o que é justo e o que não é justo. O texto diz que ser obediente aos pais é justo. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Então você já sabe o que é ser justo. Obediência é uma disciplina, é aquilo que a gente precisa aprender, que a gente precisa desenvolver na nossa vida. A gente obedece não porque concorda muitas vezes, mas porque sabemos que existem pessoas que são responsáveis pelas nossas vidas e se alguma coisa der errado, são elas que vão responder diante de Deus e das autoridades instituídas na terra. Então quando seu pai disciplina você, ele tem a responsabilidade sobre a sua vida. Porque se alguma coisa der errado com você, eles vão responder diante de Deus e diante das autoridades instruídas na terra. Segundo aqui que é necessário, que a gente precisa aprender como filho. É necessário você honrar seu pai e a sua mãe. A Bíblia diz o seguinte, honra o teu pai e a tua mãe. É necessário honrar pai e mãe. O versículo 2 de Efésios 6 vai dizer isso. Muitas vezes a gente quer desprezar os nossos pais porque a gente acha que eles já são velhos. Meu pai já tá coroa, minha mãe já tá ficando velha, que eles não sabem de nada e etc.
Eu ouvi uma frase esses dias que fala o seguinte: filhos, não desprezem os seus pais, que eles cresceram sem o Google. Não despreze a inteligência, não menospreze aquilo que seus pais conhecem, aquilo que seus pais falam, porque eles cresceram sem o Google. Às vezes a gente acha que hoje tudo é tecnologia, né? Tudo é... Você sabe mexer em tudo. Você sabe baixar, você sabe consertar, até consertar um telefone você conserta. Você faz tudo, você mexe numa câmera, você baixa aplicativo, você instala, desinstala, você entra no WhatsApp com uma maior facilidade. Hoje crianças menores, 6 anos, 4 anos, já acessam lá o YouTube, já. Mas o pai e a mãe, eles começaram a usar essa tecnologia, dependendo da idade dos seus pais, recentemente. E o que acontece? Eles não sabem utilizar da mesma forma que você. E quantas vezes você é ignorante, você grita com ele, porque tem que clicar aqui. Aí o pai vem, aqui, meu telefone tá sem espaço. Isso é sempre. Meu telefone tá sem espaço. Aí você fala, mãe, apaga essas fotos. Mas ela, mas eu tenho que guardar essas fotos aqui que a menina me manda. Aquele monte de bom dia, aquele monte de mensagem, aquilo que você já sabe. E aí você é ignorante, você é grosso, mas para um pouquinho para pensar que eles não cresceram como você, eles não tiveram um celular com 12 anos. Quando seus pais foram ter, vai perguntar para eles, mãe, tem essa curiosidade, com quantos anos você ganhou o seu celular? Ela vai te dizer, nunca, meu filho, eu comprei meu celular com 38 anos, sei lá, 35 anos, eu comprei meu primeiro celular. Imagina você que já tem 12, já teve 10 celulares, talvez, teve 5 celulares diferentes, tá agora com o iPhone da maior nível aí, o maior número, sei lá o quê. Quantas vezes a gente grita com os nossos pais na frente dos outros ou damos risadas quando eles erram? Falamos que não precisamos mais deles, os deixamos quando eles mais precisam de nós, exigimos que eles nos deem presentes, mas nunca os presenteamos. E tantas outras coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Isso é honrar, gente, pai e mãe. Se a gente se enquadra nisso aqui, a gente precisa rever algumas coisas. Gritar com os pais, aí a gente vai ouvir o pai dizer assim, no meu tempo, se eu falasse assim com a minha mãe, se eu falasse assim com o meu pai, olha, não tinha negócio. Mas hoje eles tratam você, eles te dão de tudo, eles querem o seu bem, eles sabem que você é herança, por isso eles te protegem. E é necessário que a gente honre pai e mãe. Obedecer e honrar, esse é outro ponto que a gente precisa saber. Obedecer e honrar pai e mãe não é uma opção, nem uma escolha que você pode fazer. Obedecer e honrar é um mandamento dado por Deus. E que você tem que fazer concordando com isso ou não. Deus em nenhum momento perguntou se você concorda em obedecer e honrar seu pai e a sua mãe. Ele apenas ordenou que você assim o fizesse e ponto final. Cara, Deus é aquele pai que fala, é isso e ponto. Pai, mas deixa eu fazer. Não, é isso e ponto. Então Deus diz, olha, obedeçam. Honra seu pai e sua mãe. Pra quê? Por quê? Ponto. Acabou. Não tem, ó, se você honrar, eu vou te dar. Se você obedecer, eu te dou o iPhone 11, né, que é o mais top aí, né? Se você... Não, ponto. Obedecer e honrar é um mandamento dado por Deus, é uma ordem. Outra coisa, a gente precisa saber que quem ganha quando obedece e honra pai e mãe é você. Deus diz que se você cumprir esses mandamentos que Ele dá, você vai viver a sua vida debaixo de uma promessa dele. E a primeira promessa para quem cumprir o mandamento é a seguinte: você irá bem. Primeiro, vós filhos, sede obediência a vossos pais, porque é justo. E aí ele vai falar o 2, honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem. O 3, quantos hoje querem ir bem, não é verdade? A gente quer sempre ir bem, quer mandar bem, ninguém quer, ser frustrado, né? O importante é ir bem. E esta promessa está ao alcance de todos. Basta apenas cumprir o que Deus diz. Sabendo que há esta promessa sobre a sua vida, você já leva uma grande vantagem em relação aos outros que não obedecem nem honram seus pais. Então você quer ir bem? Honra seu pai e sua mãe. Obedece. Seja um filho obediente. Algumas pessoas podem até andar com você e estar indo ao seu lado, porém eles não estão indo bem, porque não honram seu pai e sua mãe. E o que a gente precisa entender é que muitas das vezes a gente faz comparação, né? Tem até um ditado que diz assim, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. A gente tem a tendência de olhar para a casa do outro. Não, mãe, porque lá na casa do fulano, ele fala assim com a mãe dele, lá na casa dele. Ele pode andar com você, mas nesse ponto ele não está indo bem,
mas se você honra seu pai e sua mãe, você vai bem. A Bíblia diz isso, você irá bem. E outra coisa, que é a segunda promessa para quem cumpre esse mandamento de honrar pai e mãe, que seja de longa vida sobre a terra. Você concorda que a ideia de morrer cedo é muito ruim, não é? Queremos viver e viver muitos anos, não é verdade? E a chave para viver muitos anos está na promessa que Deus tem para quem obedece e honra pai e mãe. Você percebeu que só tem a ganhar em obedecer seu pai e sua mãe? Olha só, a gente ganha aqui, primeiro, biblicamente, porque a gente vai receber essa recompensa dessa promessa que Deus faz quando a gente honra. E quando a gente obedece pai e mãe, a gente também só tem a ganhar aqui, terrenamente, com os pais. Já parou para pensar que quando você comete alguma coisa errada, seu pai logo fala, tá sem celular. Eu vou tirar isso de você. Se você não passar esse ano, se você não for bem na escola esse ano, você não vai ter aquela bicicleta que você queria, aquele videogame que você queria. A gente perde por causa das nossas atitudes, por causa do nosso comportamento. Então, quem mais tem a ganhar quando é obediente, quando honra pai e mãe, é você, tanto com Deus quanto com seus pais. Portanto, se você não cumprir estes mandamentos, coloque em seu coração fazê-los o mais rápido possível, ok? Vamos honrar pai e mãe. E a gente vai falar sobre obediência. Quando a gente fala disso, a gente já vem falando obedecer, honrar e tal. E tem 3 tipos de obediência que o texto vai nos levar aqui. A gente vai falar agora sobre obediência. Então tem tipos de obediência que você precisa saber. E a gente tem aqui 3 tipos de obediência, que a gente vai olhar à luz da Bíblia, como que se desenrolaram, como que se desenvolveu essas obediências. Nesses 3 tipos a gente tem a obediência imediata. O que é a obediência imediata? Olha só, Deus mandou o povo de Israel entrar na terra prometida, mas ele se tornou rebelde e desobediente. O resultado foi uma disciplina severa, envolvendo a morte de toda aquela geração e 40 anos vagueando no deserto. É interessante notar que, assim como muitos pré-adolescentes hoje fazem, na hora que Deus declarou a disciplina, o povo se arrependeu. Primeiro, eles foram desobedientes. Depois, eles vão se arrepender, porque a disciplina foi declarada depois. Às vezes acontece. Vamos lá. Ele instituiu em entrar na terra a si mesmo, mas foi um segundo ato de rebeldia e rejeição da disciplina do Senhor. E já era tarde demais. Deus, como um bom pai, ele não aceita obediência de qualquer jeito. Depois eu vou. Obedeceu, mas não foi naquela hora. Obedeceu, mas foi do jeito que quis. Não foi do jeito que o pai mandou. Ele é um grande rei. Quando ele fala, ele espera uma resposta imediata. Quando os pais abaixam o padrão de obediência, até que fique ao alcance de qualquer um, eles acabam encorajando a autossuficiência e mimam, você. Então, a obediência que Deus está rejeitando aqui é aquela que fica, vocês não querem ir agora não? Se vocês não forem agora, vocês vão perder. Vai lá. Essa obediência é severa. Deus falou, era para o povo fazer. Seu pai falou, é para fazer agora. Sua mãe falou, vai lá fazer. Larga o celular, vai lá. Mas tem pai que acaba ficando assim, vai filho, se você for, a mãe deixa você tomar um sorvete com os colegas lá na praça. Se você lavar o banheiro, a mãe vai dar dinheiro para você fazer tal coisa. Mas Deus, ele tem o mesmo tom de voz. E ele espera que os pais sejam assim e esperam que os filhos também obedeçam no primeiro tom. A segunda obediência é a obediência inteira. Obediência inteira. Presta atenção, porque obediência inteira não tem nada a ver com obedecer por completo. Olha isso. Obediência inteira. A segunda aqui, obediência bíblica que Deus requer é a obediência inteira. Essa segunda obediência aqui, Deus requer obediência inteira. Aprendemos esse princípio da história do povo de Israel. Quando o profeta Samuel, representando Deus, ele mandou que Saul exterminasse um povo idólatra, imoral, violento, chamado Amalequitas. Então, Samuel dá uma ordem para Saul, extermina todo mundo, o povo, extermina. Para não correr risco deles contaminarem o povo de Deus com seu pecado. Foi por isso que Samuel manda. Mas Saul, ele tem uma boa ideia, poupar o rei Agag, o melhor dos amalequitas. A Bíblia anotada chama esse episódio de obediência parcial, mas o fato é que aos olhos de Deus não existe obediência parcial. Obediência parcial é igual a rebeldia total. Por isso, obediência inteira.
Um exemplo, os pais mandam o filho limpar o seu quarto, mas aí ele vai lá e faz a tarefa de casa. Eles pedem para tirar o lixo. Olha, você vai tirar o lixo. Vai lá e tira o lixo, por favor. Hoje é dia do lixeiro passar. Coloca o lixo lá fora. Vai lá para mim. Mas ele sai, cuida do cachorro e o lixo tá lá. Eles pedem para cuidar do cachorro. Aí ele arruma o quarto. Não obedece aquilo que foi pedido, aquilo que foi dito para fazer. Ele faz o que lhe agrada. Era como Saul aqui. Era para matar, para exterminar todo mundo, mas ele queria poupar o rei. E a terceira e mais importante obediência é a obediência interna. Essa obediência, quando a gente fala dela, da obediência interna, a gente fala da obediência de coração. Provérbios nos ensina em 2 textos fundamentais para pais e filhos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. E o outro é Provérbios 23:26, que diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Obediência interna quer dizer sem desafio, sem reclamação, de boa vontade. Você sabe quais são suas obrigações em casa? Você não já sabe que todos os dias, principalmente nessa quarentena, deve estar tendo coisa pra caramba pra fazer. A mãe deve ficar: me ajuda com isso. O pai deve ficar: vem me dar uma ajuda aqui. Sai desse celular um pouco. E eu acho isso excelente, eu acho isso fantástico. Capim no quintal, cara. Roça um mato, corta um pé de alguma coisa, um galho de alguma coisa, ajuda numa obra que estiver tendo aí, faz alguma coisa. Sim, tem que fazer. Mas essa obediência precisa ser sem reclamação. Essa obediência interna, ela vem do coração. Eu já sei que eu preciso fazer. Eu sei que a tarefa de tirar o lixo é minha. Eu sei que eu preciso ajudar com os deveres do meu irmão mais novo. Eu sei que eu preciso fazer tantas coisas. Mas a gente reclama. A gente não faz de boa vontade. E a obediência interna, a obediência que é a mais importante de todas e a que Deus gosta, é que a gente faça com o coração, sem reclamar. Sem dúvida, esse padrão de obediência vai exigir muito dos filhos e dos pais. Tem que ter tempo para avaliar atitudes, questionar, conversar, sondar, refletir, perdoar, orar. Tanto os pais quanto os filhos terão que correr atrás, não somente de ações, mas de atitudes. Porém, obedecer traz ricas recompensas para a gente e também para os pais. Então, a gente já entendeu que a gente precisa obedecer os nossos pais e que essa obediência precisa ser uma obediência de coração, sem reclamar. Faz sem reclamar, cara. Poxa, você tem tanto a ganhar quando você obedece. Por que ser reclamão? Por que fazer de má vontade, fazer mal feito? Depois você sofre as consequências de ter feito mal feito, de não ter obedecido como deveria. E o último ponto dessa lição, que vai falar sobre, a gente falou de pai, a gente falou de filho, e agora a gente precisa falar dos irmãos. Quem tem irmão? Como é difícil. Imagino na quarentena, no momento que a gente está vivendo, todo mundo dentro de casa. Lá em casa somos 3, mas a gente já tá grande. Mas mesmo assim, tem hora que o negócio desanda. Imagina quando você tem um irmão menor. Imagina quem tem 2, hein, Sofia? Samara e Sara aí. Como é que deve estar sendo? Como é que deve estar sendo pra mãe também, né? Todo mundo dentro de casa. Irmão parece que dá choque, né? Pode ter a idade que for. Pode ter o menino ter 15 e o outro ter 6. Pode ter 13 e o outro ter 4. Mas dá choque, dá choque. E a gente ouve muito: para de se comparar com ele. Ele é menor do que você. Não faz isso com ele. Ele só quer o celular um pouquinho. Presta pra ele. Quem é mais velho, então, o mais novo, ele tem... Parece, não é? Parece que ele tem mais direitos, mas não é. É porque pensa, se coloca no lugar dele também. Como que tá sendo pra ele? Como que é pra ele ter você como irmão? Imagina, ter você como irmã. E aí? Tem que cuidar, tem que ajudar. A gente deve respeitar e honrar nossos pais. Mas e com os nossos irmãos? Como é que deve ser essa relação? Como é que vai ser isso? A gente aprende que eles também são amados dos nossos pais. Eles têm os mesmos direitos que nós temos. Eles também são herança, eles também precisam saber de tudo isso que a gente vem falando aqui. Eles têm direitos como você. Apesar de sermos irmãos, nós somos diferentes nos gostos, nas ideias, no conhecimento. Lá em casa, por exemplo, eu sou a mais inteligente. Os meus irmãos não estão assistindo mesmo, mas eu sou a mais inteligente. Os gostos são diferentes, né? Você gosta de uma coisa, ele pode gostar de outra. Você gosta de um canal na TV e ele gosta de outro. E tem aquela briga do controle remoto que é muito legal. Em casa, não é legal.
que briga. Hoje o controle tá comigo. Aí senta na sala e fica com o controle da Netflix. Hoje eu vou assistir as minhas séries. Você não vai ver desenho hoje. Aquela confusão começa. E a mãe tá lá na cozinha, descabelada. Deixa eu fazer esse almoço, menino. Deixa teu irmão. E me ajuda. Toma conta dessa menina. Penteia o cabelo dela pra mim. A gente tem estaturas diferentes, tantas outras coisas que a gente poderia ficar aqui falando quanto a gente é diferente. Mas quando a gente vive em família, algumas brigas acontecem, certo? Mas o amor deve prevalecer sempre. Então, trate bem seu irmão. Como eu já disse, ele tem os mesmos direitos do que você. Os mesmos direitos que você tem, ele tem. A gente vai ter que viver com os nossos irmãos a vida toda. Você pode desfazer uma amizade, você pode desfazer um namoro quando você estiver na idade, mas você não vai desfazer o laço com o seu irmão. Ele vai ser seu irmão pro resto da vida. Ele vai ser sempre seu irmão. Adianta brigar dentro de casa? Adianta bater no teu irmão mais novo? Imagina você que dá uns cascudinhos lá de vez em quando. Quando seu pai chega ou quando sua mãe te pega, é pior, né? Era melhor ter deixado passar batido o que ele fez. Era melhor ter dado logo o celular pra ele. Era melhor ter logo feito o que ele queria que você fizesse. Não adianta, não tem pra onde correr. E outra, não se troca. Você não precisa se trocar com seu irmão o tempo inteiro, porque ele tem o mesmo direito que você. Ele é seu irmão. Vocês vão conviver pra vida toda. Eles precisam ser os nossos amigos. Eles precisam ser os nossos amigos. Infelizmente, tem gente que trata melhor o amigo da rua do que o irmão dentro de casa. É muito mais... Vê um irmão do fulano, aí o irmão dele, não sei o quê. Mas o teu irmão tem a mesma idade, a mesma coisa, mas não. Do outro, parece que é melhor. A gente trata melhor os nossos amigos do que os nossos irmãos. Tá errado. A gente precisa ter um bom relacionamento com os nossos irmãos. Irmão, irmã, seja menina, você menino, tem a irmã menina menor e ela quer brincar de boneca e você não gosta, óbvio, você não deve gostar, você não vai gostar. Mas deixa e tenha um bom relacionamento com ela. Eles serão os tios dos nossos filhos, se Deus quiser, e também nos darão lindos sobrinhos. Então, gente, pra gente ter o pacote completo de ser um filho que obedece, que honra pai e mãe, ser um filho que agrada a Deus, a gente precisa também ter um bom relacionamento com o nosso irmão. Então, filhos, ouçam as instruções do pai. Ouçam, não deixem que as instruções da mãe passem e tenham um bom relacionamento com o seu irmão. Beleza? E galera, hoje pro nosso game, a gente trouxe nada mais nada menos do que famílias. E como a gente sabe que mãe sabe tudo, elas vão hoje detonar aqui com a gente. Então, representando os meninos, Família Oliveira! E representando as meninas, Família Alcântara! Eu acho que a Família Alcântara tá mais animada, hein? Ó, vamos lá, hein? Vamos lá. Para o ímpar, eu vou fazer perguntas e à medida que forem respondendo, eu tenho o direito de tirar aqui um barbantinho dessa lata sem olhar lá dentro. Já tá aqui a dica, não pode olhar lá dentro, hein? Eu quero tentar. Vamos lá. Para o ímpar, mães. Vamos lá, mães. Para ímpar. 2 é para ganhou aqui. Começando por você. Vamos lá. Primeira pergunta. Fácil. Qual o título da lição? O meu lugar na família. Certa resposta! Vamos lá, puxa o barbante. Ai, meu Deus! Muito bom! Vamos lá, Família Alcântara. O que diz a referência bíblica da lição? O Capítulo? Versículo lá, o que diz? Filho, obedeça seu pai, não despreze, não menospreze o conselho de sua mãe. É o que sua mãe fala, né? É isso aí. Vamos aceitar, valeu, ponto. Vai lá, Família Alcântara, tira aí um barbante. Ih, caiu um aqui. Vamos lá, vai, segue. Família Oliveira agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quais são os 3 tipos de obediência? Quais são os 3 tipos de obediência? Mãe, vamos lá, mãe. Imediata, inteira e interna. Certa resposta. Vamos lá, puxa os barbantes com calma aí pra não derrubar os outros como a Família Alcântara aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bom. Vamos lá, hein? Vamos lá, família. Família Alcântara agora. Qual obediência é a mais importante de todas? Interna. Certa resposta. Vamos lá.
Vamos lá? É a última pergunta para vocês, hein? Qual o nome do povo idólatra que Samuel ordenou que Saul exterminasse? O nome do povo eram os... Os Amalequitas. Amalequitas! Muito bom! Amalequitas. Certa resposta! Vamos lá! Vamos lá, última pergunta agora aqui para a família Alcântara, representando o time das meninas. Até agora tá tudo igual aqui, hein? Quantos tipos de obediência precisamos saber? Fácil, né? As 3, né? 3, certa resposta. Pode puxar o barbante. Muito bom. Que medo. Vamos lá, todo mundo respondeu igual, então tivemos um empate? Não. Emendem os barbantes. Rapidinho, vai lá, emenda o barbante. E aquele que tiver o barbante maior é o time vencedor. Ai, meu Deus. Vai, mãe. Família Alcântara ou família Oliveira? Editei. Vamos lá, família. Olha a família Oliveira. Vamos lá, família Alcântara, estica o barbante. E aqui, família Oliveira. Ponto pros meninos. Família Oliveira representando aqui. Muito bom as famílias, a participação das mães. Ficaram aqui com a gente. Muito bom mesmo vou ter vocês aqui com a gente. Mãe sempre sabe muito. Aqui os filhos, claro, também sabem, participaram. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe você e a sua família. Assim nós desejamos para vocês, gente. Beijo, tchau. Até a próxima. Valeu, família!